Olá pessoal, hoje eu vou explicar para vocês o fenol e posteriormente cetona. Anteriormente vocês viram o álcool, né? Lá, definição de álcool é quando a hidroxila fica ligada diretamente em um carbono saturado, ou seja, o carbono que recebe a hidroxila no álcool não pode ter dupla nem tripla ligação. Depois vocês viram o enol. O enol, a hidroxila, fica ligada em um carbono saturado contendo uma dupla ligação. E agora, a terceira função que envolve a hidroxila. O fenol, a hidroxila sempre ficará ligada diretamente em um anel benzênico. Resumindo, não existe fenol se não houver anel benzênico. E a hidroxila no fenol, ela obrigatoriamente ficará com o número 1. Então, como vocês já sabem, toda cadeia, toda função que tem a cadeia fechada, você pode numerar tanto no sentido horário quanto no anti-horário. Vai depender do quê? Do próximo radical, nesse caso também da próxima hidroxila, pois eles precisam ficar com o menor número possível. Vocês verão através dos exercícios. Pessoal, como é a nomenclatura do fenol? Sempre começamos com a palavra hidroxi. Depois colocamos os nomes dos radicais, em ordem alfabética, como vocês sabem. E por último, a palavra benzeno. Então, aqui, como eu disse anteriormente, o número 1 tem que ficar na hidroxila. Se eu enumerar no sentido anti-horário, ficará 1, 2, 3, 4, 5. O meu radical ficará com o número 5. No entanto, se eu enumero nesse sentido, o meu radical ficará com o número 3, que é o correto. Então, como que fica a nomenclatura? 1, hidroxi. Cuidado para não colocar hidróxido, é hidroxi, do jeito que está aqui, ó. 1 hidroxi, 3 etil, e por último, a palavra benzeno. Então vamos mais exercícios. Então veja o exercício. Determine a nomenclatura oficial, de acordo com as normas da IUPAC, dos seguintes fenóis. Olha, então nós temos esse composto aqui. Como eu disse, o número 1 vai ficar sempre na hidroxila. Se eu enumerar no sentido anti-horário, ficará 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu radical ficará com o número 6. No entanto, no sentido horário, ele fica com o número 2, que é o correto. Então, a nomenclatura será 1 hidroxi, 2. Qual é o nome desse radical? É um butil. Qual é o tipo de butil? É um S-butil ou sec-butil. Por quê? Porque esse carbono que está ligado na cadeia principal, ele é secundário. Se você analisar apenas o radical. Por isso, sec-butil. Se esse carbono fosse terciário, seria terc-butil ou T-butil. Então, 2S-butil, sempre terminando com a palavra benzeno. Este aqui, olha, nós temos a hidroxila em duas posições. Quando isso acontece, eu nunca posso colocar o número 1 nessa central, porque senão nunca vai dar certo. Então, eu vou colocar o número 1 aqui. Obviamente, eu vou ter que seguir esta ordem, porque desta forma, tanto a próxima hidroxila quanto o próximo radical, fica com o menor número possível. Porque se eu enumerasse no sentido contrário, ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Meu próximo radical ficaria com 5 e a hidroxila ficaria com 6. Então, como vocês sabem, quando uma determinada coisa aparece duas vezes,
usamos o prefixo di. Então, 1,2 de hidroxi três metil benzeno. Vocês podem questionar por que eu não coloquei o H. É porque quando há junção de prefixos com a palavra do prefixo H, é comum ele desaparecer, né? Como lá nos prefixos ept e ex, né? Então é comum desaparecer o H. Não que fique errado se você colocar, tá bom? Mais uma vez volto a lembrar que esses hífens, né, eles são opcionais, eles não são obrigatórios. Então é comum vocês verem exercícios de prova, né, tudo escrito junto, sem a separação de hífen. Então, pessoal, aqui a hidroxila apareceu em 3 posições. Então, como eu já disse antes, eu não devo colocar o número 1 aqui e nem o daqui. Eu sempre coloco na hidroxila da extremidade. Então, não resta dúvida que a numeração correta será esta. Veja, então ficará 1, 2, 3, tri-hidroxi, 4, butil. Lembrando que esse radical butil, ele está de forma condensada, são 4 carbonos. Então é comum aparecer sem o prefixo N de normal butil. Pode ser N-butil ou simplesmente butil. Então, vocês devem estar preparados para qualquer um dos dois. Bem, vejamos esse próximo. Então aqui, como vocês sabem, o número 1 tem que ficar aqui, porque esse exercício só tem uma hidroxila, e a numeração correta é no sentido horário. Veja, então ficará 1 hidroxi. Observa que eu tenho 3 radicais. Aqui eu tenho o etil, aqui o metil e aqui o propil, ou N-propil. Como eles devem ficar em ordem alfabética, então o etil tem que aparecer primeiro. Depois, metil e propil. O M vem antes no alfabeto. Então, 3 metil. Por último, 2 propil. Benzeno. Pessoal, agora cetonas. É uma função orgânica que possui o grupo, né, que nós chamamos de carbonila, a dupla com oxigênio e o carbono, né, carbonila. Ou pode aparecer de forma condensada, como está aqui. E este grupo da cetona, obrigatoriamente, tem que estar entre carbonos. Então, resumindo, na cetona, nunca vai acontecer, né, da dupla com oxigênio ficar no primeiro ou no último carbono. Sempre tem que estar entre carbonos. Pessoal, a nomenclatura. Como ocorre a nomenclatura das cetonas? Radicais, né, em ordem alfabética, mais o prefixo relacionado à quantidade de carbono que tem a cadeia principal e mais a terminação ona. Né? Alguém poderia estar perguntando, mas Donizete errou, não é cetona, é acetona. Olha, aqui está o exemplo da acetona, que está dentro do grupo das cetonas, né, que é a propanona. Né? Prop, porque são 3 carbonos, an, por ser só ligações simples entre carbonos, e ona, por ser a terminação de cetona. Olha esse exercício. Determine a nomenclatura oficial, né, da IUPAC das seguintes cetonas. Então aqui eu tenho esse composto, tá? Vocês sabem que cada ponta dessa é um carbono,
cada curvinha dessa é um carbono. Então aqui eu tenho a minha cadeia principal. Obviamente, eu não posso numerar da esquerda para a direita nesse caso, porque todo grupo funcional tem a preferência para ficar com o menor número possível. E qual é o grupo funcional da cetona? É a dupla com oxigênio. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja, aqui eu tenho um radical metil, aqui eu tenho metil novamente, e aqui eu tenho 3 carbonos enfileirados, eu tenho N-propil, ou simplesmente propil. Então, colocando em ordem alfabética, eu tenho 4,4 dimetil, 3N-propil, 6 carbonos, prefixo X, hexanona. E aí, tá pronto? Não. Eu tenho que mostrar em qual carbono está o grupo funcional da cetona. Então ele está no número 2. Esse 2 só pode ficar à direita da palavra que dá nome à cadeia principal? Não. Ele pode também ficar à esquerda desse nome, ou entre o prefixo e o sufixo. Tá bom? Vejamos esse outro exemplo. Obviamente aqui eu não vou numerar da direita para a esquerda, e sim da esquerda para a direita. Tudo bem? Olha, no carbono 4 eu tenho um radical etil. Então eu vou dar nome a ele primeiro. 4 etil. Não tenho mais radicais. Vou dar nome à cadeia principal. Cadeia principal, 7 carbonos, prefixo "-ept". Por ser só ligações simples entre carbonos, "-an". Depois, heptano. Veja, como o grupo funcional da cetona apareceu 2 vezes, devemos usar o prefixo "-di-ona". E agora, mostrar onde estão esses grupos funcionais. Eles estão no carbono 2 e no carbono 3. Tudo bem? Poderia estar à esquerda da palavra. Meninos, então aqui vocês podem ver que o grupo funcional da cetona está de forma condensada. Então, obviamente, ele tem a preferência para ficar com o menor número possível. Então, a numeração correta é esta. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esta é a nossa cadeia principal, né? Temos que dar preferência para o maior número de carbono possível na cadeia principal. Então, aqui, né, eu tenho esse radical e este. Este chama fenil, né? Então, qual é a diferença do fenil para o benzil? O fenil, o anel benzênico, é ligado direto na cadeia principal. Já o benzil, entre a cadeia principal e o anel benzênico, tem um carbono. E aqui eu tenho o propil. Que tipo de propil eu tenho? O isopropil ou ipropil. Por que eu sei que é o ipropil e não o N-propil? Porque o carbono central está ligado na cadeia principal. Então, como eu devo colocar esses radicais em ordem alfabética? Coloco o fenil primeiro. 4 fenil, 5 ipropil, 8 carbonos, oct. Observa que eu tenho que posicionar aonde está a dupla ligação. Ela está entre o carbono 4 e 5. Então, o menor número vem para cá. Se é dupla, a terminação é "-n". Se aqui fosse uma tripla, ao invés de colocar "n", eu colocaria "-in". É nona
E agora eu posiciono o grupo funcional da cetona, que está no carbono 2. Então, meninos, é isso aí. Bom trabalho. Espero que vocês tenham aprendido. Então, inscreva no meu canal, divulgue nas suas redes sociais e deixe seu like. E até a próxima. Bom trabalho.